aquilo que o Senhor já tem falado com ele, meu Deus. E se porventura, enquanto ele ministrar a palavra, o Senhor revelar coisas grandes e novas a ele, permite-nos também participar, Pai. Sejamos todos abençoados por essa mensagem vinda do Teu Filho. Obrigado pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Graça e paz, meus irmãos, amém. Louvado seja o nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença dele, reunidos para louvarmos e engrandecermos o nome do Todo-Poderoso. Como já foi cantado aqui, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. E esse desejo da nossa alma ansiar por o nosso Deus é porque ela já conheceu esse Deus. Quando nós conhecemos algo que nos agrada, nós queremos ter isso perto de nós. Nós não queremos ficar longe, queremos ficar afastado, não, nós queremos perto. E é assim quando nós temos a presença do Espírito Santo, a presença de Deus sobre nós, nós não queremos nos apartar dela, mas nós queremos ficar perto, aleluias. O Senhor colocou um texto no meu coração que está lá em 2 Reis, capítulo de número 4, um texto muito conhecido, um texto gostoso da gente ler e gostoso porque a gente sente o Espírito Santo falando em nossos corações. Vem falar de uma mulher que estava passando por um momento de necessidade. E quando nós passamos por necessidade, se nós não sabemos a quem recorrer, a situação começa a ficar complicada. A nossa situação começa a ficar mais difícil, mas quando nós entendemos que há um Deus pronto para estender a mão para nós, nós corremos até Ele, e Ele atende às nossas orações e às nossas súplicas, e nos direciona para aquilo, para algo que nós precisamos, para atender a nossa necessidade. E o verso de número 2 diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 4, verso de número 2: e Eliseu lhe disse: que tenho eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluias. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchiam. E eles os traziam o vaso, e ela os enchiam de azeite. Aleluias. O azeite na Bíblia significa a presença do Espírito Santo, significa a gente estar perto de Deus, porque o azeite naquele tempo era usado para ungir reis, sacerdotes, para passarem pessoas enfermas, significando que algo iria acontecer. E o azeite aqui tem um grande significado nas nossas vidas, meus irmãos: a presença de Deus. Mas é interessante que quando eu li esse texto, me levou lá para o livro de Mateus, capítulo de número 25, que vem falar que havia 10 noivas preparadas esperando o noivo, e 5 eram prudentes e 5 eram tolas. E as prudentes estavam com as suas vasilhas de azeite cheia, e as tolas estavam com as suas vasilhas vazias, sem nada, sem azeite. Talvez elas estavam despreocupadas com o momento, estavam longe, com seus pensamentos longe do noivo. Ou seja, quando nós estamos longe da presença de Deus, o nosso vaso que deveria estar cheio do Espírito Santo, ele fica vazio. A nossa mente fica vazia, a nossa vida fica vazia.
então nós perdemos essa intimidade, nós perdemos a nossa vida, o nosso laço com o nosso Deus, ele se desfaz, porque nós não buscamos o azeite, nós não buscamos a presença. As coisas que o mundo traz para a gente, se nós olharmos para esse texto de Mateus 25, nós vamos entender que as 5 noivos estavam olhando para o mundo, buscando algo do mundo, tentando se envolver com as coisas do mundo. Talvez o azeite que estava na vida dela foram se escoando, foram dissolvendo, foi desaparecendo. Por quê? Porque elas davam importância para as coisas do mundo, olhava para o mundo e ficava, nossa, como está bom, eu vou ficar por aqui, e quando o noivo chegar, eu vou me apressar para encher minha botija. Ei, meu irmão, minha irmã, não espera o noivo chegar não. Talvez quando o noivo chegar não vai dar tempo para a gente encher a nossa botija. O momento é esse, o momento é agora. Nós perdemos tempo com coisinhas, com balelas, com fofoquinhas, e deixamos a nossa vasilha sem o azeite, sem a presença de Deus. Deixamos de buscar na palavra, na nossa oração, no nosso jejum, o azeite puro que vem do céu, que vem de Deus, e a nossa vida fica vazia, fica sem graça, fica sem direção. E às vezes nós queremos descontar isso nas pessoas. Está tudo dando errado para mim. Tem pessoas que não me deixam em paz. Mas como está o azeite na sua botija? Como está o azeite dentro de você? Como está a presença do Espírito Santo na sua vida? Se nós lermos a Bíblia como um livro qualquer, não vai ter diferença. O azeite não vai descer, a presença não vai chegar. Mas quando nós abrimos o nosso coração e nos debruçamos na palavra de Deus, entendendo que isso aqui é a palavra sagrada do Senhor, então o azeite começa a jorrar, meu irmão, minha irmã. Ele começa a nos encher. O Espírito Santo vem sussurrar no nosso ouvido, vem nos direcionar através da palavra de Deus. Mas para isso a gente tem que buscar o azeite. Temos que buscar na palavra a presença do Espírito Santo. Porque uma vasilha não serve para nada. Mas quando ela está cheia de arroz, quando ela está cheia de feijão, quando ela tem sal, quando ela tem farinha, a gente fala, aí tem sustento. Aí tem coisa que vai me sustentar. Mas uma vasilha, você vai servir quem? Não vai servir ninguém. Não tem algo para oferecer, não tem algo para se alimentar. Ei, o que tem dentro da sua vasilha nessa noite? O Espírito Santo vem nos questionar. O que tem dentro da nossa vasilha? Como está a nossa vasilha? Ou talvez a nossa vasilha esteja tampada. Olha aí o perigo. Se tiver tampada, não tem como derramar o azeite, pastor. Se tiver tampada, não tem como o Espírito Santo entrar. Às vezes a nossa vida está tão complicada porque nós não removemos a pedra, não esquecemos aquela ferida que aconteceu lá no passado. Nós sempre voltamos no passado relembrando algo que aconteceu, e nós não nos permitimos ser curados pela presença de Deus. Então esse machucado, que ao invés de sarar, ele continua aberto, a ferida continua aberta, enquanto a vasilha da tua casa, da tua presença, da sua vida, do teu caminhar estiver fechada, não tem como ser curado, meu irmão. Não tem como o Espírito Santo entrar. Não tem como a presença de Jesus entrar na sua vida. E no texto de Mateus 25, quando o noivo chega, as que estão preparadas vão até o noivo e o noivo as recebe. Mas as que são loucas, elas pedem um pouco de azeite para as noivas que estão preparadas, e elas falam, ei, vai lá comprar, porque não tenho como eu dar meu azeite para você. Ei, a sua intimidade com Deus é você quem vai gerar, não sou eu, não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã, é você com Deus.
Então não queira culpar as pessoas, não queira apontar o dedo para as pessoas. Busque você esse azeite que falta na sua vida. Remova a tampa que impede você de sentir a presença de Deus. Remova esse algo que te afasta da presença do Espírito Santo, que te impede de ser feliz, que te impede de prosseguir, que te impede de você enxergar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Há algo tampando a tua visão daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Há uma escama em seus olhos que o inimigo tem colocado, mas você não tem deixado Deus fazer, Deus operar, porque Deus quer derramar o azeite da unção, o azeite da cura, da libertação, da transformação, o azeite da presença de Deus. Aleluia! Ei, abra o seu coração nesta noite. O Senhor está falando. As prudentes subiram com o noivo, e as loucas, o Senhor disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas voltando para esse texto, 2 Reis, capítulo 4, essa mulher estava passando um momento difícil, um momento de luta, onde seu marido havia guardado alguns profetas, gastado, tinha feito contas para alimentar esses profetas. De repente veio os credores, queriam tomar os filhos dela. Naquele tempo, a vida das mulheres eram bem complicadas, ainda mais vivendo sozinha, não tinha valor nenhum. Ela tinha 2 filhos que serviriam para pagar o débito. Então ela recorreu até Eliseu, um homem de Deus. E Eliseu questionou ela: ei, mulher, o que você tem na sua casa? Talvez nós olhamos para a nossa vida e falamos: eu não tenho nada para oferecer, eu vou morrer do jeito que eu estou. Eu estou indo para a igreja por ir, porque para mim não tem mais jeito. Às vezes nós sentamos na cadeira aí da igreja e ficamos com a nossa cabeça baixa. Ouvimos a pregação, os louvores, mas parece que isso não entra na nossa vida. Parece que a nossa vida continua do mesmo jeito. Tá bom assim para mim. Nós ficamos acomodados com a situação. Nós achamos que as coisas que estão à nossa volta é tudo normal. A dificuldade está sendo normal, as batalhas estão sendo normais, as perseguições estão sendo normais, porque nós estamos acomodados, nós não estamos buscando em Deus a situação verdadeira, nós não estamos buscando no Senhor algo que vai mudar a nossa vida. Ao contrário, nós viemos aqui para pregar, para cantar, para louvar, para ouvir a palavra e pronto, acabou, chega. Ei, virou rotina vir para o culto, está virando rotina vir para a igreja. As pessoas estão se esquecendo do verdadeiro sentido de estarmos aqui, ouvindo, buscando a palavra de Deus. O verdadeiro sentido de estarmos aqui é para deixar o azeite descer sobre as nossas vidas, para deixar o Espírito Santo tomar conta de nós, para nos entregarmos verdadeiramente ao nosso Deus. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, para você que está nos assistindo. Se você vem na igreja à toa, deixe de vir. Se você assiste o culto por assistir, deixe de assistir. Mas se você quer ter uma vida transformada, então abra o seu coração, remova a tampa, tira as coisas velhas e deixe o azeite novo correr na sua vida. Seja transformado, seja transformada, seja liberto pela presença de Deus. Essa mulher aqui, ela estava num momento difícil, mas ela lembrou: tem um homem de Deus que vai me socorrer. Ei, o Senhor vem ao nosso socorro, o Senhor vem ao socorro daqueles que os clamam, daqueles que os chamam. Aleluia. Não adianta a gente correr atrás de vizinho, atrás de vizinha, atrás de homem, atrás de mulher. Quem vai socorrer o povo de Deus é somente Ele, é somente o Pai. Não tem como, meus irmãos, a gente pedir azeite para a vizinha. Ei, não tem como.
pedir azeite para o vizinho, e arruma um pouco de azeite para mim, não tem como. Esse azeite que a Bíblia está falando aqui não tem jeito, não, homem nenhum vai nos dar, mulher nenhum vai nos dar, pastor nenhum vai nos dar. Quem vai dar esse azeite, aleluias, é somente Ele, é somente o nosso Deus. Então Eliseu pergunta para ela: ei mulher, o que é que você tem na sua casa? A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É interessante que nesse texto aqui a Bíblia não fala o tamanho do vidro do azeite, o tamanho dessa botija, ou a quantidade de azeite, mas ela lembrou que ela tinha um pouco de azeite, aleluias. Ei, ela tinha um pouco de azeite, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos: ai, minha fé está pouca, a minha fé está pequena, e Deus vem falar no nosso coração, o Espírito Santo vem falar no nosso coração nesta noite: para mim é o suficiente, para mim é o suficiente. Ei, mas tem que colocar em ação, aleluia. Não adianta a gente falar que tem em nossa vida, mas se não colocar em ação, se a gente não acreditar naquilo que a palavra nos diz, naquilo que o Espírito Santo vem nos falar nesta noite, tem azeite, tem fé, mas não coloca em ação, nada vai mudar, nada vai acontecer. O nosso Deus não vai fazer mágica, mas se nós colocarmos em ação, Ele vai fazer algo muito maior que mágica. A vida vai ser transformada. É esse pouquinho de fé que você fala aí, que não vai fazer mudança. O Espírito Santo vem nos dizer que vai acontecer sim. Ele precisa só desse pouquinho, só dessa quantidade de azeite aí na sua botija, meu irmão. Sabe essa oração que você faz de 5 minutos, aleluias? Sabe esse clamor que você canta em 30 segundos, que você fala, não vai fazer, ó, Deus está recebendo lá em cima. O Espírito Santo pega e fala: ó Pai, tem um pouquinho, ó Pai, eu trouxe mais um pouquinho, ó Pai, tem um louvor fresquinho chegando, e o pote vai se enchendo. Sabe por quê? Na hora da necessidade, o Senhor fala: ei, agora eu vou derramar, agora eu vou encher. Ei, seja cheio, agora esse vaso vai ver a minha presença descer sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque é no pouquinho, é no pouquinho que o vidro de azeite vai se enchendo lá em cima, porque na hora da necessidade, quando você clamar, ei, aleluia, vai ser derramado. Eita papai, e vai ser cheio. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. Sabe quando eu li esse versículo aqui, eu entendi que se a nossa vida estiver cheio de alguma coisa que não seja o azeite de Deus, não tem como a gente experimentar desse azeite, não tem como a gente ser cheio da presença, porque nós colocamos tantas coisas ruins dentro da gente, tantas preocupações, tantos insultos, levamos tão a sério as coisas que o mundo vem jogar na nossa vida, que quando Deus fala algo para nós, a gente não cabe mais. Não tem mais espaço para a gente receber o que é de Deus. Ei, olha para a palavra de Deus: vasos vazios. Ou seja, porque papai, por que vazio? Como você vai encher algo que já está cheio? Não tem como. Como você vai colocar água no copo que já está cheio? Não tem como. Mas se ele estiver vazio, ele precisa ser preenchido. Esse espaço que está vazio precisa ser cheio, aleluia. Então, vai lá, fala para os seus vizinhos, pega um monte de vasos vazios e traz. Sabe o que o Espírito Santo está nos dizendo? Tem muitas pessoas aí vazias de Deus, dentro da igreja, mas vazias de Deus, cheia de ego, cheia de si, mas vazias da presença de Deus, vazias do Espírito Santo, vazias daquilo que Deus tem para entregar para as pessoas.
Então, neste momento, meu irmão, minha irmã, neste momento, você que está nos assistindo, aleluias, tira tudo da sua vida, tudo aquilo que atrapalha você de sentir a presença de Deus. Se esvazia de si nesta noite, joga seu ego fora, joga o seu orgulho fora, joga a sua arrogância fora, joga essa maldade fora, joga a sua idolatria fora, joga essa pornografia fora, joga essa oração contrária fora, joga essa macumbaria fora. Ei, deixa Deus entrar aí, deixa Deus fazer a mudança aí. O Espírito Santo quer entrar aí e apertar o seu coração e dar vida, uma vida verdadeira, uma vida que vem de Deus. Essa vida que você está levando você ao fracasso, à tristeza, à decepção, mas Deus tem algo novo para você. Deus tem uma vida de alegria, de felicidade, de gozo, de paz, porque o nosso Deus é bom, e onde Ele coloca a mão lá, a maravilha de Deus acontece. Aleluia! Deixa Deus entrar, meu irmão, minha irmã. Ei, permita-se ser cheio do azeite de Deus, cheio da presença de Deus. Esse é o lugar que o Senhor preparou para nós estarmos. Nós que estamos aqui, nós estamos sendo preparados para algo maior que vai acontecer. Talvez a nossa vazia esteja pela metade, talvez alguns já estejam cheios, talvez alguns estejam começando a ser cheio neste momento. Louvado seja Deus, que eu necessito disso. Mas nós temos que nos permitir ser cheios da presença de Deus. Nós temos que desejar desse azeite que vem de Deus. E o processo do azeite, meu irmão, é um processo que, vamos dizer assim, que pelas nossas vidas, é difícil de nós suportarmos. Porque quando eu pesquisei para saber como era feito o azeite, né, neste tempo aqui da palavra da Bíblia, eram recolhidas azeitonas, e elas eram esmagadas, eram trituradas, eram espremidas, eram amassadas, aleluias. Isaías diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Imagina o processo da azeitona, quando nós olhamos essa situação do nosso Senhor Jesus, ele sendo esmagado, sendo triturado, ele todo ensanguentado, mas em um momento ele falou: não, eu vou parar. Ele falou: não, é o azeite que precisa ser derramado. Ele deu a vida dele lá naquela cruz para que nós sejamos cheios do azeite, cheios da presença, cheios do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, não tem como a gente viver, não tem como a gente caminhar. Nós que falamos que nós somos crentes, aleluias, mas sem a presença do Espírito Santo, qual o testemunho que nós estamos dando aí fora? Sem o azeite de Deus, qual o testemunho que nós estamos dando aí para os nossos vizinhos, para os nossos amigos? Nós batemos no peito: eu sou cristão. Cristão da onde? Cristão o que você sabe de Deus para me contar? Às vezes nós não sabemos um tiquinho. Fala um versículo para mim, às vezes o versículo some da nossa mente, porque nós não estamos conectados. Nós falamos tantas coisas no nosso dia a dia, e muitas das vezes nós deixamos de falar um versículo para um irmão que necessita, uma palavrinha. Nós deixamos de falar: ei, Jesus te ama, Jesus quer você mais perto. Nós falamos tantas outras coisas,
que o que realmente importa nós declararmos nesse mundo, nós não declaramos. Nem a Bíblia nós lemos mais. Nem a Bíblia nós trazemos mais para a igreja. Nós olhamos aqui em cima e acompanhamos. Nós usamos a Bíblia muitas vezes para lá ficar na estante, aberta no Salmo 91, Salmo 23, esperando que algo vai acontecer com a Bíblia aberta. Se nós não tomarmos desse azeite, nós não permitirmos sermos cheios desse azeite, nada vai acontecer na nossa vida. Essa mulher percebeu que havia uma necessidade na vida dela, então ela foi atrás de algo, encontrou um homem de Deus, o homem de Deus direcionou ela obedeceu a voz do homem de Deus, ela foi e usou a fé dela, usou aquele pequeno azeite, e um milagre começou a acontecer. Sem obediência, sem seguir os mandamentos do Senhor, ei, o povo de Deus vai perecer, o povo de Deus vai sofrer. Se nós não obedecermos à vontade do nosso Pai, algo não vai acontecer na nossa vida. Nós podemos caminhar, andar, mas sem obediência não tem como. O filho que não obedece ao pai, ele sofre, ele apanha, ele caminha sem rumo. Mas quando ele ouve o pai dizer: filho, vai por esse caminho, ou seja, o pai direciona ele, e ele segue o caminho, e ele chega até o seu destino. Mas quando nós não ouvimos a voz do nosso Deus, nós andamos, e não chegamos a lugar nenhum. Mas essa mulher ouviu a voz do profeta, obedeceu aquilo que o profeta disse, e algo aconteceu na vida dela. Olha o que o Espírito Santo está nos dizendo: quer que algo aconteça na sua vida? Abra o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor. Ande nos caminhos do Senhor, porque é reto, e algo vai ser transformado, e aquilo que você pede vai acontecer, vai chegar, porque sem obediência não tem como. Mas quando nós obedecemos, quando nós respeitamos, quando nós dizemos: Senhor é quem manda na minha vida, ei, o Senhor fala: vai lá, agora você está pronto, vai lá, pega a vasilha e pode trazer. Ei, mas não pega pouco não. Olha que é interessante que a Bíblia fala: pega, mas não pega pouco não. Não pega uma não, não pega duas não, pega um monte, pode trazer. Ei, sabe o que o Senhor está nos falando nesta noite? Você que já tem o seu azeite, quando você sair fora, sai pregando o Evangelho de Deus, saia falando da palavra de Deus, saia mostrando através do testemunho que há na sua vida, que há um Deus vivo, poderoso, que está pronto para receber aqueles que quiserem se entregar a Ele. Há um povo necessitado, meu irmão, minha irmã. Há um povo que ainda precisa se encontrar com o Senhor. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. O que é gostoso aqui na palavra de Deus, que ela não fala a quantidade de vaso, não fala se era vaso grande, vaso pequeno, mas fala que eram muitos vasos, e ela os enchiam, com um pouquinho de azeite que ela tinha, enchia todos os vasos, aleluia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Olha como Deus faz tudo na medida certa. Trouxeram a quantidade de vaso, ela começou a encher os vasos. De repente ela pediu mais um, e ele falou: não tem mais, acabaram-se os vasos. E o azeite parou.
A Bíblia de Deus está falando aqui que o azeite não acabou, mas ele parou. Ou seja, tem azeite ainda para ser derramado em nossas vidas. Tem algo de Deus para ser derramado na minha e na sua vida, meu irmão. Ei, o azeite não acabou não, o azeite apenas parou, mas quando a gente sentir a necessidade, o Espírito Santo está nos dizendo, vem buscar do azeite, que o azeite está pronto para ser derramado na minha e na sua vida. Aleluias. É momento da igreja se colocar de pé. É momento de você que está nos assistindo aí se colocar de pé e desejar desse azeite de Deus. É momento do povo do Senhor se levantar e clamar a Ele. É momento de pararmos de blasfemarmos, de falar coisas alheias e exaltarmos mais o nome do nosso Senhor. É momento de entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Ele. Às vezes nós sentamos aí no banco e falamos, não acontece nada, eu não vejo o milagre acontecer. Você já é um milagre por estar de pé. Você já é um milagre por estar aqui, por estar aí na sua casa. Quando você passar a enxergar desta maneira, as coisas que são na sua volta vai mudar. Vai ganhar forma, sabe por quê? Porque quando nós enxergamos que nós somos um milagre, os nossos olhos se abrem para contemplar a obra de Deus em nossas vidas. Aleluia! Se coloca de pé, igreja. Eu não vou prolongar muito, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Ainda tem azeite. Ainda há muitos vasos vazios para serem cheios. O azeite o azeite não acabou. Ele apenas parou. Quer ser cheio de azeite? Busca. Quer ser cheio de azeite? Quer ter a sua vida transformada? Então busca nele. Busca na palavra e busca no Senhor, que o azeite será derramado sobre a sua vida. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, os irmãos da live, com a paz do nosso Senhor Jesus. Chegou a hora da gente orar, a nossa oração intercessória, a gente faz todas as terças. O Josué disse que não tem nenhuma oração, pedido de oração na live, mas ele veio pedir oração pela Esther, que está passando por um momento de dificuldade. Também oramos pela Miriam ainda, que o Senhor vem fazer a vontade dele, mas cremos que Ele pode fazer um milagre. Eu também quero colocar o nosso Brasil, o nosso Botucatu, meus irmãos. Passaremos por um final de semana, 2 finais de semana de carnaval. Nós sabemos o que essas festas levam, o que é feito nessas festas, que nós possamos clamar de todo o nosso coração pelo nosso Brasil, pelo nosso Botucatu, que Deus venha guardar e proteger nossos jovens, nossas crianças. Neste momento, você fique à vontade, você que está na sua casa, se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser dobrar seus joelhos. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz que a súplica de um justo é eficaz e poderosa. Vamos orar, vamos clamar. Como o pastor disse, nosso Deus está aqui para atender suas orações. Soberano Deus e amado Pai, Senhor, clamamos a Ti, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor nos responde, Pai. Senhor Jesus, o Senhor é Deus que pode todas as coisas, o Senhor que pode fazer o aleijado andar, o Senhor que pode fazer o cego enxergar, o Senhor que pode fazer milagres e vem fazendo milagres dia após dia, Pai. Oramos, Senhor, que o Senhor venha entrar naquela Unesp, Pai, nos quartos, Pai, vai tratando cada pessoa, Pai. Se for da Tua vontade, Senhor, o milagre vai acontecer, Pai. Entra naquela UTI onde a Miriam está internada, Senhor. Senhor Jesus, que clamamos por um milagre, Senhor Jesus.
Pai, oramos pela Esther, Pai. O inimigo muitas das vezes, Pai, está tentando porque sabe que está contra uma serva do Senhor, Senhor Jesus. Tenta colocar enfermidade, impedimento, que caia por terra todo impedimento, Pai. Senhor Jesus, clamamos por todos os pacientes que passam naquela Unesp, Pai. Clamando muitas das vezes, ouvindo uma notícia do médico que o câncer é terminal, mas o médico diz que esquece que a última palavra é do Senhor. É o Senhor que determina, hoje ele vai, hoje ele não vai. Pai, entra com a cura, Senhor Jesus. Clamamos, Pai, pelos nossos pastores e suas famílias, pastor Josué, Raquel, pastor Wanderson e sua família, pastor Tafarel, pastor Rodrigo e sua família. Senhor Jesus, Pai, essas autoridades espirituais enfrentam lutas, Pai. Que, Pai, venha, Pai, acampar anjos em suas casas, proteger de todo o mal, Pai. Que toda pressão baixa, você vai falar, agora não vai cair, porque eu estou levantando sua pressão, meu filho. Se a pressão subir, calma aí, estou abaixando, meu filho. Se a veia estiver entupindo, eu estou desentupindo. Aqui não tem infarto não, porque a última palavra é do Senhor. Senhor Jesus, clamamos pelo nosso Brasil, Pai. Clamamos pela nossa Botucatu, Senhor. Viveremos 2 semanas agora de muita batalha espiritual, onde a perdição vai estar a 1000, a perdição vai estar à tona, Senhor. Mas clamamos, Senhor Jesus, que o Senhor venha proteger cada servo do Senhor, Pai. Pois eu aprendi na minha vida que um crente, ele vence uma batalha de joelhos, Senhor Jesus. Pai, proteja nosso país, Senhor, de toda ação maligna do diabo, Pai. Que se levantar, ele vai cair por terra, porque o teu sangue tem poder, Senhor. O teu sangue tem poder para fazer demônio cair, Senhor. E demônio vai cair, porque ele não vai se levantar contra nós. Porque temos um Deus que nos protege. Um Deus que é capaz de fazer uma infértil ser fértil. Um Deus que é capaz de fazer coisas milagrosas acontecer, pois o milagre está no Senhor, Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Pai. Como o pastor Tafarel disse, se estamos vivos já é um milagre do Senhor, Pai. E que amanhã, Senhor Jesus, possamos contemplar mais um milagre de abrir os nossos olhos. Que o Senhor venha nos dar forças para batalhar, Pai. Que mesmo que não tivermos força, o Senhor vai falar, meu filho, eu te dou forças. Daqui tua mão eu vou te levantar. Que nós possamos vencer no Senhor, Pai. Porque sem o Senhor não há vitória. Senhor Jesus, Pai, precisamos de Ti todos os dias, mas que nessas 2 próximas semanas o Senhor venha guardar o Teu povo. Proteja nossos jovens, nossos adolescentes, crianças de todo o mal. Quando nós pais não estivermos perto, que o Senhor vai enviar seus anjos falar, aqui não, aqui é filho do meu servo. Aqui não, aqui é filho da minha serva. Muito obrigado, Pai, por este culto. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estenda sua mão, meus irmãos, para recebermos a bênção do nosso Deus. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a presença do Espírito Santo nos acompanhem para todos sempre. Todos digam amém. Aleluias.